Então, tremor de terra em Maceió. Semana passada, nós, no podcast, discutimos aqui a questão da Braskem, né? Desse crime ambiental urbano absurdo que aconteceu em Alagoas, mais precisamente na cidade de Maceió. Isso faz parte de uma história, sobretudo da minha vida, porque eu nasci em Maceió, sou maceióense. E desde a época do movimento estudantil, quando a Salgema se plantou em Maceió, nós levantamos, junto com diversos setores da sociedade, sobretudo com os estudantes de arquitetura, os estudantes de direito, mas a Faculdade de Arquitetura prestou um serviço naquela época. Lembro que havia um dragão, o dragão era a representação do que poderia acontecer, do perigo que poderia acontecer em Maceió, e de fato aconteceu muitos anos depois, com outras situações, aquelas que não estavam nem, pelo menos, previstas, que foi a questão das minas, do deslocamento daquela região do Bom Parto, Pinheiro, né, com o afundamento das minas naquela região, pela forma de se buscar o lucro de qualquer preço. Foi assim que aconteceu com essa indústria, que hoje é a Braskem, né? Construíram minas muito próximas da outra, tinha distâncias tecnicamente regulamentadas, eles não respeitaram, porque era importante fazer 1, 2, se possível 1000 minas, e transformaram a cidade de Maceió num tabuleiro de pirulito. Agora tem uma mina que é tamanho do estádio do Maracanã. Imagina o que é isso. Agora, recentemente, um tremor. Terão outros, e aqui ninguém está prevendo coisas ruins para Maceió, não. Não é isso que nós queremos. Nós queremos a felicidade para o nosso povo, para Maceió, para a nossa cidade, onde nascemos, onde vivemos, e queremos muito bem a essa cidade. Mas quem veio de fora e quem proporcionou uma indústria como a Braskem não tem apreço a essa cidade. Quando eu falava que lá atrás nós fizemos grandes movimentos com a Faculdade de Arquitetura, que estava surgindo naquela época, com os estudantes, professores, todos engajados numa preocupação em denunciar que aquela indústria não poderia ser instalada ali no Trapiche da Barra. O que foi que aconteceu? O que é que resultou disso? Aquela região perdeu, do ponto de vista econômico, social, foi degradada, completamente degradada. O Vergel do Lago, hoje, a região mais quente da cidade, imagine com essa insolação toda, como está agora o Vergel, a Ponta Grossa. Por quê? Porque há uma área onde não há cobertura vegetal. É a menor da cidade. Está lá a situação e deve estar mais agravada agora. Então, tudo isso foi proporcionado por um processo de industrialização, do lucro pelo lucro, e o resultado nós estamos vendo na cidade de Maceió. Tem processo até do exterior contra a Braskem, quando isso poderia ter sido evitado. Mas quando eu falo da faculdade, hoje eu vou conversar aqui com uma pessoa que é professor da Faculdade de Arquitetura na UFAL, que tem essa experiência, essa convivência, e é a arquitetura que está dando essa contribuição e tem muito o que oferecer. Afinal, o que acontece com as cidades planejadas, o que aconteceu com Brasília, é fruto do papel do arquiteto, do seu compromisso ambiental, de planejamento urbano. É o que efetivamente não existe em Maceió. Mas para melhor falar disso, é conversar com o professor Dilson Ferreira, para que a gente entenda o que é que está acontecendo com Maceió, que ao longo dos anos essa questão do planejamento foi deixada de lado apenas pela urbanização desenfreada. Foi isso, Dilson, que aconteceu aqui em Maceió? É exatamente isso. Inicialmente, queria agradecer o convite, tá? É um prazer estar aqui, estar dialogando com os maceienses, né? Bem, inicialmente é o planejamento. Na verdade, se a gente for pegar lá atrás, a gente tem que ver a questão do plano diretor. E não só o plano diretor, né? Ter o plano ambiental, né? Você falou do meio ambiente. Sim. Ter o plano de mobilidade, que está atrasado, né? E que vai vencer agora em 12 de abril, ou seja, não tem plano de mobilidade. Maceió é a única capital que não tem um plano de mobilidade. E outros planos, o plano de saneamento, que foi aprovado em 2018. Então, assim, você tem uma série de planos, né, que poderiam estar aí sendo implementados
e não está sendo implementada. E aí acontece tudo isso aí que você falou, né? Braskem, contenção marítima, Vera Arruda, e todos os problemas, Vergel do Lar, que está totalmente abandonado, né? É um pacote de maldade, né, com essa cidade, que é uma cidade belíssima, né? E de repente você tem projetos mais absurdos possíveis, né? Essa questão da mobilidade, especificamente, é o que tem deixado a vida e levado a um transtorno a vida do macioense. Por quê? Porque você sai, por exemplo, eu moro lá em Fernão Velho, eu passo 1 hora no horário das 6 da manhã até as 8 para um deslocamento para o centro da cidade, para chegar a Jatiuca, Ponta Verde, você passa 1 hora. Exatamente. E assim, ele te leva mais tempo para chegar no centro do que ir para Murici. Pra ir pra uma cidade, né? Quase metade do caminho daqui para Recife, não é? São 2 horas e meia, 3 horas. Então é isso que você desloca dentro da cidade. Então, por que o plano de mobilidade poderia resolver essa questão? Porque ele está vencendo, ele já está superado. Nós não tem plano de mobilidade. Não tem plano de mobilidade. Não tem. Ah, sim. Na verdade, assim, existe uma exigência federal, tá? A gente tem que ter todas as capitais, todas as cidades que têm mais de 250 mil habitantes. Isso é a partir do Estatuto da Cidade? Isso, tá lá. Então, assim, o governo federal deu até o dia o dia 12 de abril desse ano, para as cidades entregarem os seus planos de mobilidade. Já adiou várias vezes, na verdade. Maceió é uma das poucas capitais que não tem ainda. Praticamente, eu acredito que é a única que não tem hoje o plano de mobilidade. Ou seja... Isso no Nordeste ou no Brasil? Das capitais, Brasil, né? Principalmente. As capitais e as cidades com mais de 250 mil habitantes. Todas as cidades que têm mais de 250 tem que ter o plano de mobilidade. Plano diretor, é uma necessidade, né? Isso. É uma necessidade. E assim, a gente não tem nem edital de lançamento para poder fazer os estudos. Não tem nada. Hoje não tem nada. Eu, inclusive, até questionei a DMTT numa entrevista, né? E eles não têm resposta. Ou seja, eles disseram que vão contratar uma consultoria e tudo mais, mas assim, hoje o Maceió não tem plano de mobilidade, né? Podia estar planejando a cidade toda, né? Eu acho que você lembra da época do J-Pot, lá atrás, sim, sua época, né? Funcionava no Farol. Isso, que planejava a cidade. Então, acho que o único plano consolidado hoje que a gente tem de planejamento... Ainda vem do J-Pot? Do J-Pot. É um absurdo, né? É um absurdo. Exatamente. Porque a cidade mudou, né? Houve sem falar nos problemas ambientais aí, desse crime ambiental da Braskem, mas antes disso a cidade teve uma série de deslocamentos para o Benedito Bentes, para a parte alta, vem avançando em direção ao aeroporto. Aliás, você já tem casa quase em cima do muro do aeroporto. É impressionante. E o pior de tudo que são ruas, esses condomínios que estão se fazendo lá, né? E tudo com o nome de árvore, né? Grana, não sei o quê. Ou seja... E não tem nenhuma árvore. Pitanga, não sei o quê. Então não tem árvore nenhuma, na verdade. É uma vergonha. E eles fazem loteamentos gigantescos, com um lote pequeno e rua de 6 metros. Imagina no futuro, quando isso aí adensar muito mais. Você não vai ter escoamento. Porque 6 metros é uma rua local, né? Então, assim... Voltando ao plano de mobilidade, mas só tem que ter um plano de mobilidade porque você vai exatamente prever o futuro, né? Eles estão cometendo os mesmos erros quando Maceió se deslocou da Pajuçara para Ponta Verde e Jatiuca. Você vê que a pista principal que circunda, né, toda a região ali litorânea, ela é muito estreita, né? Isso. E hoje praticamente quase que não se anda na Ponta Verde, né? O tráfego é absurdo ali, né? Não tem nenhuma forma de mobilidade. As pessoas não... teria que ter um sistema de transporte de massa, não existe, porque a mobilidade urbana trabalha essa questão do transporte de massa. Isso. E assim, Maceió tem uma questão. Ela é uma cidade longitudinal, ou seja, ela é longa, né? Você pega ali do aeroporto, né? Eu vou pegar de Messias, né? Porque praticamente já está, né? Rio Lago, Messias. Você pega de lá e vai até o Pontal. Eu imagino, sabe? Imagina o metrô. Pronto, eu fico sempre imaginando, mas esse metrô de superfície poderia chegar até Messias, até porque você vê que a região metropolitana
há uma junção entre Maceió e o Largo, e é tudo plano, né? O sistema ali poderia ter uma forma de transporte que, com o metrô de superfície, deixando a população mais distante no centro da cidade, com maior rapidez, com maior conforto, com melhor qualidade, né? Exatamente, é como se fosse uma espinha dorsal. Imagina, vindo de Messias, indo até o Pontal, mais ou menos, até o final da cidade ali, mais ou menos centro. E aí você tinha as ligações nessa grande espinha dorsal, vamos dizer assim. Você podia até ter um braço indo para o Benito Bento e descendo até o litoral norte, pela Rota do Mar. Então, assim, você tem várias opções. E hoje a cidade de Maceió permite sim fazer esse tipo de planejamento, mas tem que ter investimento, o poder público tem que fazer o planejamento para poder fazer isso aí. Então, assim, hoje toda a obra de mobilidade da cidade de Maceió, ela não tem assim, é uma coisa desagregada. Ou seja, o cara que faz, vou fazer uma rua aqui, sim, mas por quê? Né? Cadê os estudos de mobilidade? Para onde é que a população está indo? Ninguém tem, né? Então, assim, se abre ruas, né? As poucas ruas estão se abrindo sem nenhum tipo de estudo. E quando a população pede, Regis, para poder ter acesso a esses estudos, que às vezes passa desapropriando, e aí tem o caso do Antares, né? Agora, né? É. Caso do Antares. Sim, querem fazer uma pista ali agora, né? E sem nenhum planejamento, vai. Nenhum. O que me surpreendeu muito em Maceió, exatamente desde do trabalho de reportagem, foi exatamente que as coisas surgem em Maceió por projetos de construtoras, empresas, que chegam com o projeto e jogam para a prefeitura. Por quê? Porque a prefeitura não tem, já teve o Instituto de Planejamento, acabou, e o planejamento para ele não tem menor valor, né? E ficam comprando ou por pressão política, politiqueira, eu não chamo pressão política, porque política é coisa séria, a politicagem aqui não presta, né? Então, a pressão de se colocar empreendimentos, recursos que são buscados hoje com essas emendas, né, impositivas, os recursos são aplicados em projetos que são bancados por empresas privadas, e eu não tenho nada contra a empresa privada, mas essas empresas chegam com os projetos para a prefeitura. Então, está acontecendo isso em Maceió, né? Exatamente. E assim, e tem mais. Aqui em Maceió, a gente sabe que tem o problema da Braskem, você abriu, né, o podcast falando sobre a Braskem, e a gente sabe que todas as obras de mobilidade na cidade de Maceió hoje estão sendo bancadas com o dinheiro do ressarcimento da Braskem. Mas sem planejamento. Sem planejamento nenhum. Duplicar a pista da Fernando de Lima e da Avenida Major Góes Monteiro já estava planejado lá atrás, Isso. porque foi deixado espaço, muitos locais, inclusive, invadidos, né, por empresas, e invadiram Galpões e tal, mas isso vai ter que ser aberto, né? Mas aquelas pistas já estavam programadas. Tudo bem. Ali não havia um planejamento ali daquela região. Mas esses recursos, aí a gente sempre me impressiona que esses recursos estão sendo usados para o projeto de ocasião. Exatamente. E assim, sem estudo, sem debate com a população. Eu lembro lá da década de 80, tinha um orçamento participativo, né? Ia para os bairros e tudo mais, discutir. Então a gente não tem nada disso. Hoje a população pede o projeto e não tem acesso. Então como é que você vai se desapropriar? A pessoa está tendo sua casa apropriada, e aí eu volto à questão do Antares, né? 40 casas, podendo ter outras possibilidades de traçado na região, mais barato, que não vai nem desapropriar ninguém, mas, como você falou, o oportunismo político leva a querer desapropriar para favorecer, muitas vezes, né, alguns lotes, né? Como dizem por aí. Então, assim, na verdade, assim, Regis, hoje você não tem planejamento, também não tem transparência. Não existe transparência no planejamento, no pouco planejamento que existe. Então, assim, é muito difícil, porque a gente que é cidadão da cidade, a gente não sabe. Não, parece que o prefeito acorda, ou tem um pesadelo, não sei o que é que acontece, aí ele, vou botar uma roda gigante aqui na praia, uma cadeira gigante, ou vou fazer algo que passa pela cabeça, de repente, uma avenida sem uma discussão maior. Por exemplo, por que se não tem instituto? Por que a prefeitura não recorre ao Centro de Excelência de Alagoas, que é a Universidade Federal,
né? Tem um instituto que tem uma área de arquitetura que se dedica a essas questões. Vocês têm trabalhado isso dentro da universidade? Sim, a gente tem grandes nomes, né? Na Faculdade de Arquitetura, a professora Regina Dulce, o Geraldo Magela, e grandes urbanistas, né? Inclusive, na década de 80, né? A Faculdade de Arquitetura contribuiu muito para a cidade. O plano diretor, né? Sim. Né? Tivemos vereadores, arquitetos, né? Também, né? O Enio. Sim. Né? Então, assim... Engenheiros também, né? E outra coisa, sempre contribuímos para a cidade, discutindo o plano diretor. Todas as versões do plano diretor da cidade de Maceió passou por uma discussão dentro da Faculdade de Arquitetura. Hoje não tem mais isso, né? Sim, porque você tem a Zélia Maia Nobre, todos aqueles que criaram, né, todo um setor pensante, Pedro Cabral também. Né? Pedro Cabral, até já provoquei para que ele viesse no podcast aqui conversar também sobre essas questões. Tem a história da cidade na cabeça. Tem. Ele nasceu em Fernão Velho, né? É um habitante da República de Fernão Velho, né? Eu sempre chamo assim. Mas a Faculdade de Arquitetura tem esse papel de contribuir. E você vê que não tem um plano de mobilidade urbana. É por isso que a população hoje que sofre todos, porque quem mora mais afastado de Maceió, Benedito Bentes, você tem, de repente, todos esses ônibus, todo esse transporte coletivo desembocando num só lugar. E é por isso que o trânsito fica esse caos. Exatamente. E tem a questão do Pinheiro também, porque o Pinheiro é um vazio urbano. Imagina, você tirou 50 mil casas ali, né? Tá cheio de ruas, mas tem algumas ruas estão tapumadas, fechadas, né? Você mora em Fernão Velho, sabe que você deve passar 50 mil pessoas que deixaram aquela região e estão espalhadas em Maceió. Isso. E o trânsito que antigamente usava aquela região como trajeto alternativo para descer para Bebedouro, para ir para ali para Levada, né, para aquela região ali dos Flechais, não usa porque o pouco de rua que existe está esburacada, porque a prefeitura e nem, né, como está lá abandonado, está cheio de buraco. Então, assim, joga tudo para Fernandes Lima. Isso é uma coisa que me impressiona e é muito a questão da convivência. Eu quase que nasci no Pinheiro. Eu nasci no Farol. Eu nasci ali na rua do Ipiranga, né? Próximo à Praça Centenário, mas eu fui com 2 anos de idade morar no Pinheiro. Meu pai foi morar no Pinheiro, aquela região. Teve áreas que foram abertas porque não tinha nem ruas. A minha rua, quando eu comecei a morar, tinham 3 casas. Aquele conjunto do Jardim das Acácias era uma área baixa, quase que uma lagoa. Todas aquelas águas da parte mais alta iam para o Jardim das Acácias. O que é que fez naquela época os governantes irresponsavelmente? Criaram o Jardim das Acácias numa parte que gerava inundação. Tudo aqui em Maceió foi planejado dessa forma. Como a gente tem mais tempo, né, mais quilômetros rodados, a gente sabe das histórias da cidade. Né? Então, eu vivi no Pinheiro que não tinha movimento, era um lugar muito tranquilo de se viver. Depois é que veio o ônibus, de início do Pinheiro, eram 3 ônibus, a população era pequena. E até o final da rua, subia pela Coronel Lima Rocha e descia pela Miguel Palmeira. Tá? Era só aquela região. Depois ele foi para o Jardim das Acácias e ia e foi parar no sanatório. Fez aquele percurso por dentro. Né? A gente fala isso porque conheceu, vivenciou. Ali tinha um campo de aviação, próximo ao Jardim das Acácias. Um campo de aviação, né? Que saiu lá já expulso pela urbanização ali da Jatiuca, né? Com os conjuntos habitacionais, para aquela região ali do próximo ao Caldinho do Vieira. Ali era um campo de aviação. Chamava-se Campo da Aviação e o Hospital Sanatório. Eram as habitações, era o que tinha ali de movimentação. E está indo agora, foi para a região do Antares, né? Onde tem hoje o campo da aviação, e vai sair de lá porque essa rua vai passar e já estão, até entrando em contato comigo, já estão pensando em desapropriar o Aeroclube. O Aeroclube também já está ameaçado. Vai, porque essa avenida do Antares passa, que liga a BR-316, que é a Menino Marcelo, com a Fernandes Lima, né? Que é a BR-104. Essa conexão vai passar do lado. E já tem planejamento, inclusive tem estudos de projetos para o local onde hoje é o campo de aviação.
ele vai ser deslocado para outro lugar, ninguém sabe para onde, né? Então, assim, tá tendo essa discussão, ou seja, pela terceira vez, o campo de aviação vai ser deslocado. Com a urbanização, Vai empurrando. mas o campo de Marte lá em São Paulo continua campo de Marte, né? Isso. Então, essa coisa da falta de planejamento, onde você vai definir onde determinadas áreas de transporte, campo de pouso, uma série de situações dessa, como aquilo que eu lhe falei. Se você observar, o muro do aeroporto Zumbi dos Palmares, você já encontra, assim, 50 metros já um conjunto habitacional. O avião levanta voo em cima do conjunto habitacional. Isso não existia. Exatamente. E aquele plano, eu participei do aeroporto, né? Da reforma do aeroporto, e tem o plano de zoneamento aeroviário aí. Tem tudo aquilo aí, tem o planejamento. Sim, porque tem uma área de segurança, né? Atrás tem o canavial, né? E tem uma área de mais de 400 metros, né? Só que a cidade vai crescendo. Tendo a pressão. Né? E aí acabam concedendo e tal, o espaço. Hoje o aeroporto ainda tem espaço, mas eu não sei, no futuro, como é que vai ser. Então, você deveria ter ali um zoneamento, né? O plano diretor tem. O antigo, né? Que inclusive o plano diretor tá... Daqui a pouco vai fazer 20 anos aí que ninguém mexe no plano diretor. Porque as pessoas têm uma memória curta, né? Tipo, eu costumo dizer assim, memória curta ou memória falha. Veja só, o Santos Dumont agora limitou a quantidade de voos até 400 quilômetros, quer dizer, para diminuir o número de voos no aeroporto, porque está próximo à cidade e tal. Isso, Bahia ali. Mas antigamente você vinha até Minas, ponte aérea, voltou mais ou menos isso. Mas você tinha saindo, às vezes, até de Maceió para o Santos Dumont. Né? Congonhas, né? Eu morei em São Paulo 10 anos, eu morava ali em Moema, do lado de Congonhas. Depois daquele acidente, né, que ocorreu, reduziu também, e hoje também, só voo doméstico muito próximo. E grandes voos joga para Viracopos. Exato. Campinas, Guarulhos. Isso tendo um planejamento, mas o que se imaginava, por exemplo, do aeroporto Zumbi dos Palmares, que era muito distante da cidade, né, entre duas cidades, não se transformasse no que está se transformando agora. Você está quase que circundando o aeroporto, só numa parte ainda daqueles canaviais que não foi ocupada, né? Mas ter um aeroporto é necessário um aeroporto para uma cidade, para o seu desenvolvimento, para a própria globalização, não é? A cidade tem que estar integrada ao mundo e o aeroporto é fundamental nisso. Quer dizer, você não tem um planejamento integrado dessa região com a cidade e com a região metropolitana, porque você ali já depende de Rio Largo, Messias, isso, né? Isso. E aí tem uma iniciativa do governo do estado, né, que está fazendo o PDUI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que envolve 13 municípios, inclusive vai até Murici. Você vai mais além, né, de que Rio Lago, que pretende exatamente fazer esse planejamento macro. E a partir desses estudos, aí você tem os planos diretores de cada município, né? Aí, como você falou, você tem a lagoa, você podia usar a via, né? Aquaviário, né? Vamos dizer assim, né? Que existia antigamente. Você ia para Coqueiro Seco, chegava ali, na Nevada, e ia até Coqueiro Seco. A lagoa está o processo criminoso secular da lagoa, né? Eu sempre digo aqui que no início do século passado, o Otávio Brandão trabalhou um livro fantástico e tratou da questão ecológica em canais de lagoa. Isso. E você vê que de lá para cá a lagoa tem sido paulatinamente destruída, né? Você como arquiteto, é possível planejar a cidade e deixar de lado a Lagoa Mundaú? Não. Eu fico brincando que Maceió tem três Maceiós, né? Tem a orla, né, que é a instagramável, né, que o pessoal fala aí, né? Que é das redes sociais. Você tem aí o miolo de Maceió, que pega ali Farol, centro, totalmente abandonado o centro, né? Aí você tem essa região do Pinheiro todinha, também tá desse jeito, né? E tem a parte alta, que é onde o pessoal tá se espremendo, que é o aeroporto, exatamente aquela região. E tem o outro lado, que aí você pega Fernão Velho, Flechais, Levada, um Parto, e vai até a Vila Brejal ali, né? Fernão Velho até não, né? Porque não chegou até lá, né? O acidente. Mas dos Flechais para cá...
Mas é muito próximo, Está tudo à vontade. 1,5 km, 2. E a sequência é a seguinte, todos esses bairros que limitam-se à área atingida também foram liquidados. Me pergunta aí, por que é que esses complexos imobiliários não querem se instalar lá? Exatamente. Não é? E as áreas de flechais, tem vários relatórios indicando que, assim, como é que se tirou todo mundo, só ficou os flechais. Por quê? No final, Por que foi? Você nem acompanhou isso. entendeu? Então, assim, a gente entende que é como se fosse uma pressão. Aí vem a questão imobiliária, né? Como que a região é uma região rica, tem ali do lado o Fernão Velho. Eu acredito que tem até um projeto da prefeitura, né? Que é plano de requalificação urbana de flechais. Mas como é que você vai requalificar um lugar que está isolado? Porque Bebedouro morreu. Bebedouro praticamente... Ó, hoje tem 3.500 pessoas naquela região. Ó, do Pinheiros até os Flechais, tem na região dos Flechais 3.000 pessoas morando ali só. Naquela região ali. Tinha 30.000 pessoas, 40.000 pessoas morando naquela região. E até os flechais, depois começa a APA, Fernão Velho, Catolé, E Cardoso. A APA é Catolé Cardoso. Mas ela vai até ali, Cardoso, porque ela pega a caixa d'água, que daí fica próximo ali ao Parque Municipal. Porque era uma ideia de se interligar. Tudo que se fala em planejamento, parece que essas autoridades correm, tem ojeriza essa questão. exatamente. Ou é porque eles acham que, por exemplo, um professor da arquitetura, a arquitetura é algo que é contra o desenvolvimento, que eles costumam passar esse rótulo, né? Boa pergunta. Inclusive, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo fez um relatório para a Defensoria Pública do Estado, a solicitação, pediram à universidade, o reitor encaminhou para a gente. A gente fez um parecer exatamente dos flechais, que estão isolados, né? É a única, vou dizer assim, a única porção isolada desse desastre que ocorreu, né? A população está lá isolada. Então, a gente fez um relatório abordando exatamente isso, Regis. Você tem ali a APA ao fundo, né? Ao norte, né? Mais ao norte. Você tem a lagoa. Você tem em cima a barreira que já tem problema de desabamento. Sim, aquilo também tinha que ter uma solução, né? Exatamente. E tem Bebedouro. Então, você tem os 4 lados. Bebedouro, barreira, lagoa e que está afundando e a região do Catolé ali. Então, assim, você está isolado. Então, a gente colocou que existia isolamento urbano, né? E social dessa população. Está no relatório. E é exatamente isso que você falou. Aí colocam que é um parecer ideológico, é um parecer que não tem... Contra o desenvolvimento. Exatamente. Então, isso qualifica, Essas baboseiras, né? Porque é baboseira mesmo, né? qualifica o professor, É. né? E a gente, como arquiteto e como profissionais da universidade, dá tanta contribuição. Quer dizer, um camarada faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, são todos vagabundos, incompetentes contra o desenvolvimento. É isso? Exatamente. Que coisa, né? Pelo poder público. Um documento público. Documento, eles expressam isso no documento. Você vê que grau de estupidez, né? Documento público dizendo o seguinte, que isso aí se trata de uma visão particular de um professor, né? Não é uma visão institucional, né? Então, assim, e não é só com arquitetura, tá? Tem 5 laudos que foram feitos daquela região e todos os 5 laudos foram refutados dessa forma. Mas parece que não muda nada, porque lá atrás, na implantação da Salgema, era os hippies, naquela época eram chamados hippies, o movimento hippie, então eram os hippies, os contestadores contra o desenvolvimento, não queria que se gerasse emprego para a população, que a cidade se desenvolvesse. Está aí o resultado, né? Está aí o resultado. Agora, a mesma lógica de descredenciar um estudo, um trabalho da universidade. Técnico, baseado em leis, baseado, e são estudos que mostram, baseado em arcabouço legal, urbano, né, no plano diretor, no Estatuto da Cidade, nas leis ambientais, no Código Florestal, tudo está lá. Com mapas, inclusive, do CPRN, né, que é a entidade que analisa a parte geológica do país, né? Então, assim, cheio de mapas, indicando tudo. O próprio plano diretor, Regis, disse que lá é área de gestão urbana. Está lá do plano diretor. E ele te diz, olha, isso aqui é área de gestão urbana. Ah, mas aqui já tem gente. Eu digo, tem gente hoje, mas não pode ampliar, né? Então, assim, aquilo era para ser preservado, né? Tira as pessoas, amplia a APA, restaura, faz uma conexão com o Parque Municipal. Mas você sabe que antes disso, antes do afundamento, havia uma construtora, Reicon, acho que o nome era esse.
ela ia implantar ali um conjunto habitacional bem próximo dos Flechais, de 3.000 apartamentos, não sei quantas mil pessoas, entre a linha férrea, que ali passa o VLT, né? O antigo trem que vai para Rio Largo, vai até União dos Palmares, bom, e seguia para Pernambuco. Ali a linha férrea. Então, ali, entre a linha férrea e a Barreira e a Lagoa, eles colocaram uma placa do governo federal que iam implantar ali um conjunto habitacional, compraram aquele terreno que chamavam Terreno do Teobaldo. Sim. E eles iam implantar ali, derrubaram os coqueiros, devastaram, houve uma ocupação dos sem-teto, é um absurdo, né? Resultado, veio o afundamento, desapareceu o interesse da imobiliária. Eles devem ser até o proprietário do terreno. Isso. Né? Devem estar esperando aí num acordão aí com esses prefeitos eventuais, porque o prefeito é eventual, é um síndico da cidade, né? O prefeito não é o dono da cidade. Vai passar, né? Ele passa, ele tem tempo de validade, não é? Isso. Ele tem tempo de validade. Então, é um período agora. O planejamento da cidade fica, né? As instituições ficam. O Ministério Público, sim. A Universidade Federal de Alagoas, sim. Nós vamos desaparecer. Mas a universidade fica lá com todo o seu arcabouço de cultura, de conhecimento que tem que passar para a população. Então, os relatórios oficiais contestam as posições da universidade e não chamam para o diálogo. Contestam e preferem atacar quem fala, quem assina o documento, né? Os vários. Teve estudos de outras unidades da UFAL, né? Antropologia, a parte econômica, ambiental também. Então, assim, foram vários estudos, né? Vários estudos. E não só da UFAL, mas de outros órgãos também. E sempre, ninguém apresenta um contra-argumento técnico, Regis. O pior é isso, né? Não mostra, ó, isso está errado, por quê? Não, isso aí... É só intolerância. Só. É algo que virou marca, né, dessa gestão atual. A gente vê muito isso, sabe? É meio triste porque, assim, a gente, enquanto professor, enquanto universidade, quer dar contribuição, né? E veio a pandemia, né? Se não fosse a universidade com suas pesquisas, né, não teria vacina, não teria nada. Sim, não fosse o conhecimento. Né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, o centro pensante da cidade de Maceió é a Universidade Federal. Quantos que deixaram a Universidade Federal foram para a Universidade Privada depois do seu período, mas passaram pela Universidade Federal, respeitam a Universidade Federal, não é? E grandes quadros políticos, governadores, deputados, vereadores. Sim, a formação, centro pensante. Contribui, né, para a sociedade, né? Quer dizer, além do plano, desse plano de mobilidade, o plano diretor, ele tem sido respeitado, tem sido trabalhado? Nada? Não tem sido respeitado. Eu acho que é até proposital, né? Não se atualizar, porque ele é 2005, era para ter sido atualizado em 2015. A gente está com 10 anos quase de atraso, do primeiro atraso, ou seja, daqui a pouco vai fazer 20 anos e aí não atualizou o plano diretor. Ele não está sendo praticamente respeitado, né? Porque se faz várias obras e muitas vezes não estão nem previstas no plano diretor, né? As poucas vezes que a gente conseguiu usar o plano diretor e salvar, vamos dizer assim, a cidade de alguns problemas, vou dar um exemplo. O tanque de ácido, lá no Porto. Sim. Né? Se não fosse o artigo 500 do plano diretor, que diz que não poderia se instalar uma tancagem de um produto químico, né, corrosivo dentro da cidade, talvez a gente hoje teria um tanque de ácido na parte. Porque era a vontade, a imposição do governante, dos interesses, né? Isso. O plano já demarcava isso. Demarcava isso. Por isso que é importante para o diretor, porque pensa a cidade sim, tudo. Sim. O que é que pode acontecer? Não vamos deixar isso. Aqui não pode. Então, assim, e planejar as zonas da cidade, né? Porque, assim, se tem área de expansão urbana hoje, que é a parte alta da cidade, né? Sim. Né? E o plano diretor pensa também, por exemplo, tem muita coisa assim, você constrói, investe a sua vida, financia a sua habitação, numa área residencial. De repente chega um camarada e bota um lava-jato do outro lado. Ou bota uma boate, ou bota um shopping, um bar, um restaurante. O plano diretor não estabelece isso? Estabelece zoneamento. E isso chama-se zoneamento. Tem o macro zoneamento, né? E você tem o zoneamento dos bairros.
os usos, né? Os usos de solo, né? Então, assim, só que hoje, como você falou, o cara faz o que quer, né? Bota um bar, bota uma... Faz o que quer, então, Maceió é terra de ninguém, é mais ou menos isso? Hoje tá. Tá assim, né? Hoje tá. Inclusive, isso traz mobilidade, porque tem muitos bares e restaurantes que acabam invadindo a calçada, invadindo até... O cara estaciona e fica aquela confusão, né? E aí você trava. Sim. E tem mais, muitos empreendimentos imobiliários, e eu vou dar um exemplo prático. Você andando, indo daqui até Jacarecica, aí você passa ali a Leroy Merlin e vai embora, né? Você tem um grande tapume gigantesco que vai até o AB. Ali, E o futuro empreendimento imobiliário... ali deve fazer um reflorestamento, cuidar daquela região, né? É isso, não? Não, é um grande empreendimento imobiliário, você vai olhar, tem quase uns Especulação pura, né? 400 metros de quadra. E Maceió não tem quadra de 400 metros. Tem quadra de 100 metros. Sim, a propósito, aquela avenida que vem do Benito Bentes, que a praia ficou mais perto dos moradores do Benito Bentes. Aí ele desce aquela avenida, chega ali e encontra um tapume. Isso. Quer dizer, a avenida já está aberta até a praia. Você deveria chegar até a praia, as pessoas poderiam passar. O acesso, Exatamente. né? Não é a avenida para chegar, mas o acesso. E Maceió está cheio de tapume em vários lugares, tapando a praia. Tem empreendimentos, inclusive Jacarecica, na beira do rio. E eu, com as redes sociais, já recebi muita denúncia. Eu acho que se eu colocasse tudo nas redes... Vai passando aqui para o podcast que a gente bota para o povo. Muita coisa. O pessoal encaminha todos os dias. Todos os dias. Então, assim, aterro de mangue, empreendimentos que as pessoas não respeitam, né? Desmata mesmo. Então, assim, tem muita ilegalidade, muita, não é pouco, né? Na cidade de Maceió. E tem a questão da condição marítima, né? Aquele muro que fizeram ali na praia, né? Não fizeram estudo nenhum. Sim, aquilo ali é um outro crime, né? Porque eu sempre digo, será que eles estão matando a galinha de ovos de ouro, que é Maceió? Porque Maceió, ela é vista, o foco principal são suas praias, a beleza do litoral. Exatamente. Aí, de repente, você tinha coqueiro ali, agora você tem um paredão de cimento. Mas isso o prefeito parece que é especialista. Ele chegou em Fernão Velho, não resolveu o problema da ladeira, e cimentou a barreira, né? Está lá aquilo aumentando agora com essa temperatura, com esse problema climático, aquilo aumenta o calor na região, né? Aumenta o calor. Podia ser jateado com grama, com outra forma de contenção da barreira, e eles meteram cimento, é a concepção. E esse é o cimento, em todo canto. Na praia. Essa parte do paredão, porque eles lá atrás construíram os prédios em cima, a pista em cima, e a natureza cobra o preço um dia, né? E se você for olhar, lá em Cruz das Almas, o próprio, acho que foi a gestão anterior, Rui Palmeira, né? Ele fez o que chama de recuperação de restinga. Compare. Depois chegar em Cruz das Almas, começa a ver ali em Jacarecica que tem a restinga, que foi plantada, inclusive. O IMA, inclusive, tá mantendo. E segurou o mar, que ali, lembra que desabou? Sim, se você falar essa recuperação do restinga, é a questão da vegetação natural. A salsa, né, que dá aquela florzinha sim. roxa, né? Então, assim, recuperaram, porque a restinga é um bioma que segura o mar. Porque ela contém a erosão, ela não deixa que a areia vá para o mar. Então, ela segura. Então, assim, apesar de ser aquela plantinha frágil, mas ela penetra ali e segura a areia. Então, é o que segura todo o litoral do Brasil. Imagina que o que eles fizeram, agora a gente volta também a outra parte do litoral, o Sobral, né? Aquela parte ali que vai, a antiga escola, era o Detran, a escola do Marinheiro, depois do Detran, bom, mas ali tinha uma série de dunas, né? Elas foram destruídas. Exatamente, que é a restinga que a gente chama. O correto era ter pego esse trecho da Jacarecica, de Cruz das Almas ali, Jatiuca, né? E ter plantado a restinga. Quando fizeram aquela pista ali que vai para ponte, que sai para Marechal Deodoro, e que se reclamou que ali era aquela vegetação, tá? O que eles falaram na época, ficam atrás de proteger umas graminhas e prejudicar o desenvolvimento. Isso é velho aqui em Maceió. É verdade. E assim, só que essa graminha é uma graminha que a gente chama... Eles agora estão metendo cimento, né? Estão metendo cimento. E não resolve, né? Não, porque aquilo... Com o tempo quebra, estoura. Eu analisei o edital daquilo ali, Regis. Eu entrei no portal de transparência da prefeitura e analisei tudo. O projeto é um projeto, assim, muito simples,
né? Eu fico até brincando, dizendo que até, sem desmerecer nossos alunos, né? Que até um aluno de segundo período de arquitetura faria um desenho daquele. Sim, porque está começando e tal. Entendeu? Então, assim, na verdade, não tem estudo ambiental. Não tem estudo ambiental. Aquilo era para ter sido feito um estudo de impacto ambiental, um EIA-RIMA, né? Você fala de meio ambiente, você sabe. Sim. Um EIA-RIMA para poder se estudar e ver se aquilo ali tem algum problema. Ninguém sabe o que vai acontecer, né? Porque se não tem estudo, você tem simulações hoje, oceânicas, você tem análise. Outra coisa, a Restinga, ela tem animais ali, né? Tem todo um bioma ali, né? É onde as tartarugas vão depositar seus ovos. Então, assim, você tem coruja. Tem um monte de animal na Restinga. E não é só a questão de segurar a erosão marítima. Você tem é um bioma. É um bioma. Então, estão destruindo o bioma. Inclusive, é lei federal e você sabe que não pode. Aquilo é um crime. Aquilo, como você falou, é um crime. É um crime. Porque você está tirando a vegetação original, protegida pela Constituição, está colocando concreto. Agora, o problema é que as autoridades fecham os olhos para tudo isso. E tem mais a preocupação com essa questão climática do degelo, do aumento dos oceanos, do nível dos oceanos. Quer dizer, há sempre ali uma ameaça constante, né? Mas o que já foi feito, está feito ali naquela região da Ponta Verde. Mas quando passa de Jatiuca e vai para Jacarecica, é agora. Os tapumes, como você falou, estão lá. Então, a hora é de planejar a cidade de outra forma. É isso? Exatamente. E fechando acesso à praia, né? Porque o correto ali é, se pegar o plano diretor, você vai ver que tem acesso à praia. Mas estão fechando. Estão fechando, pegando trecho de 500 metros e fechando, sem acesso à praia. A população não tem acesso à praia. Isso vai gerar vários questionamentos no futuro, quando vierem esses empreendimentos. E como você colocou, Regis, muitas das vias que estão se fazendo em mobilidade não é para atender a mobilidade. Muitas vezes é para atender interesses de empreendimentos mesmo. A região dos Flechais, como você colocou que ia ter o empreendimento lá da construtora, né? Eu acredito que eles estão de olho exatamente em um empreendimento naquela região. A tendência natural é essa, porque aquela região é muito bonita, né? Eles vão esperar, vai ser... É o tapume também que colocaram lá, e ver o desempenho desse ajuste do terreno, das minas. Superado isso, precisaria ter um plano de desenvolvimento, que a cidade foi apartada, né? Exatamente, e o plano diretor tem que considerar... Tem uma revisão do plano diretor que foi feita na época do Rui, mas não foi colocado na Câmara para ser votada, né? Ou seja, existe uma revisão do atual plano, uma minuta, né? Que a gente chama, né? Mas não foi... Só que isso aí já não vale mais, porque já a cidade teve um acidente da Braskem, né? Quer saber essa malandragem da Braskem? Por exemplo, eles indenizaram a população em terra. E os pescadores que cuidavam ali da lagoa, que tem áreas ali com boias proibindo passagem na lagoa. E não tem mais sururu. Deve ter algum problema, que o nível da lagoa diminuiu muito. Os pescadores já estão dizendo que a água está indo para o buraco da Braskem, né? Ninguém sabe o que é aquilo, porque aquilo ali tudo tem um controle da empresa. A prefeitura aliás, fez um acordão, né, para pegar dinheiro aí, para comprar hospital, para fazer isso, fazer aquilo outro, fazer festa na cidade, e essa questão não é discutida com mais profundidade. E ali na região... Há algum estudo nessa questão da lagoa? Existem alguns estudos de pesquisadores, né? Tem a Neirivane Nunes, que é uma pesquisadora, que está estudando. Inclusive, ali teve 14 hectares de mangue afundado. Sumiu o mangue. 14 hectares. De mangue que sumiu. Ou seja, ele afundou. Né? Então, assim, ou seja, 140 mil metros quadrados, né? Vamos dizer assim, né? É uma área, né? 1 hectare, 10 mil metros. Então, assim, afundou. Tem pesquisas que já indicam que afundou. Sumiu, mano. Né? Então, o decorrência do problema... Um desastre, né? Um desastre. A vida que estava ali, né? A vida que protege a lagoa, né? E, além disso, tem a drenagem lá de cima, daquela região ali em cima, antes de Fernão Velho, tem aqueles condomínios em cima, estão jogando água lá embaixo, e tem uma ravina, ou seja, uma grande vossoroca, eu até coloquei isso nas redes sociais, gigantesca, que joga água de drenagem lá da parte alta embaixo. E aí já rasgou o solo.
Você fala ali depois dos flechais. Depois foi Tem tem, sim, é um absurdo. E vem há muitos anos. e gigantesco. E tá indo tá aterrando a lagoa. Jogando barro na lagoa. Jogando barro na lagoa. Você sabe que muita gente tira areia ali, já virou areia da lagoa. Ou seja, Consequência dessa. e vai aterrando a lagoa, né? Então, assim, e aquilo ali é uma drenagem da prefeitura. Então, assim, aí a gente volta na questão da drenagem. E aí tem os alagamentos lá na Jatiuca, né? Que teve a cheia desse ano, né? Uhum. A lagoa ali, Jatiuca, tudo. Então, assim, quando tem uma grande cheia, uma grande chuva, acaba alagando Cepa, a lagoa, né? Ali, como você falou que tem a região baixa ali do Tem. né? No Cepa mesmo era para ter uma lagoa, e tem um espaço de absorção. Isso. Né? Atrás ali do Cepa tem a lagoa. Porque a questão toda tem um impacto, não é? Essa urbanização, essa impermeabilização do solo em toda a região do tabuleiro vai comprometer no futuro, e deve ter estudo nesse sentido, né? Do nosso potencial de água subterrânea. Sim. Né? Sim. A água não está lá por acaso, né? E É resultado dessa absorção. Maceió é cheio de grota. Essas grotas é que absorvem a água, né? E ela vai para o subsolo. Então, assim, aí tem uma drenagem natural. Só que aí você tem toda a ocupação, né, das encostas, né? Aí vai a prefeitura e joga concreto na encosta, né? Concretando. Aí concreta e não faz a drenagem correta, porque tem que fazer a drenagem. Não adianta você concretar se você não fizer a drenagem. Ela desce com mais força. Valeta de corte, valeta de aterro, tem toda a questão técnica que faz com que encharque o solo. Se encharcar, cai aquele paredão de concreto. Então tem questões aí técnicas muito, não é só sair jateando, né, as encostas. Aquilo é meia boca, né? É um trabalho feito para dizer que se fez presente e tal. Fecharam a ladeira, criaram um transtorno para a população, depois abriram e nada aconteceu, a não ser esse jateamento de cimento em duas partes da ladeira. Que poderia ser recuperada do ponto de vista natural. Sim, ela precisa ser ampliada, fazer um corte adequado. Isso. Entendeu? Reflorestar. Isso não foi feito, não é? Mas, não teve essa iniciativa. Mas há algo também que, nessa obra inconclusa que é Maceió, né? A obra inconclusa e caminhando para um desastre, há uma outra movimentação dos setores imobiliários de mudar na Jatiuca a questão daquela região do antigo Hotel Jatiuca, que parece que já foi adquirido aquilo ali, é isso? Você tem essas informações? Isso, a construtora, se não me engano, é Record, né? Saiu na mídia, né? É local, e não se mostrou esse projeto ainda, né? Mas, assim, a gente que é da área de arquitetura e urbanismo, que está dentro do mercado, sabe que vai ser. Então, assim, existe um projeto ali de 6 torres, de 15 andares, com resort, com uma via passando na frente do hotel. Ou seja, querem aterrar a praia para poder passar uma via conectando aquela curva da Cruz das Almas com a curva da João da Vila com a Cruz das Almas. Então, assim, esses foram os estudos, né, que o pessoal fala, né, por aí. Mas se for feito isso aí, é um problema de mobilidade gigantesco. E outra coisa, aquela região da Lagoa é uma memória afetiva da cidade, né, Regis? Então, assim, aquela arquitetura que está ali é uma arquitetura da década de 70, 80. Então, devia ser preservada. É o marco zero do turismo. Toda a região da Jatiuca ali... Que já foi, na época, houve uma contestação porque eles ocuparam a área, terreno de marinha, tudo, fizeram... Isso. Como havia uma ideia do turismo e tal, e ia ser concebido nessa visão. Isso. Tanto é que a própria pista foi... aquela região ali, a avenida foi cortada, né? Ela tem que fazer um percurso por trás ali por trás do hotel. Parque Jatiuca, né? Que é Mahatma Gandhi, aquela região por trás, atrás do Ritz, né? Que inclusive o Ritz também foi alagado. Ali era uma lagoa, né? Assim, essa lagoa, voltando um pouco à lagoa, ela... quer dizer, onde era o Ritz era uma parte da lagoa também. Da lagoa. Na verdade, essa lagoa que existe hoje, do Hotel Jatiuca, ela conectava com o mar, né? É tanto que ali no posto 7 tem um paredão de concreto, né? De pedra, né? Então, ela conectava com o mar quando a maré enchia, né? A maré secava, ela ficava... E dava separada. Vida à lagoa. Isso, né? Isso. Tem até fotos, né? Históricas. Ela conectava dentro onde é hoje, onde ela está hoje, ia passar pela pista da Cruz das Almas, na curva, e até onde hoje é o Ritz Lagoa da Anta. O Ritz Lagoa da Anta era uma lagoa. Eu digo que eu morei ali na década de 80. Então, assim, e tem mais.
E esse charco ia até onde é hoje ali o Jardim Vaticano. As pessoas desciam de Jacaré, lá de Jacintinho para pegar beta, né? Aqueles peixinhos, né? Então, assim, isso tudo era um bioma, foi tudo destruído. E o que sobrou, o restinho, é essa lagoa que está lá hoje, tá? Que inclusive já foi aterrado uma parte. E é lugar onde as pessoas vão fazer fotografia para casamento, né? É meio que um parque ainda, né? Que as pessoas usam, né? Apesar de ter um hotel privado, ele é uma área pública, né? No passado, as pessoas tomavam banho ali. Quando privatizaram o hotel, né? Ali, Fecharam. as pessoas não entraram mais, mas as pessoas ainda usam ali, né? Vai tomar um ar, um pouco, tal, fica por ali. Então, assim, ainda é uma área paisagisticamente falando, do ponto de vista de memória afetiva, de memória urbanística. É um exemplar da cidade, de uma época que a cidade desenvolveu o turismo, né? É o marco zero do turismo, né, na verdade. E agora eles querem meter espigões ali. É, Já venderam o hotel. já vendeu. E não há nenhuma participação pública, acompanhamento da prefeitura. É tudo sigiloso. Tudo sigiloso. Tudo Ninguém sabe escondido. nada, ninguém sabe como é que é o Na projeto. calada da noite, né? Nada, ninguém sabe de nada. Então, assim, o Ministério Público entrou, né? Tá aí com a notícia fatos, que eles chamam de fato, né? Para levantar informações. Mas tá uma polêmica. O Ministério Público foi criado a partir da Constituição de 88 para defender o que é público, né? Defender a sociedade. Aquela região era uma área de marinha, área pública, né? De controle de espaço público, que foi privatizado pelo hotel. Isso. Agora o hotel vende o que era público. Né? Só que a área de pré-amar dos 30 metros da maior maré. Daqui a pouco vão vender. Já venderam a lagoa, né? Não, venderam. Como é que você vende uma lagoa? Entendeu? E aquela faixa que fica específica. Daqui a pouco eles vão vender ali a área da Lagoa Mundaú, expulsar então, assim, o povo todo. exatamente isso. Venderam uma lagoa com terreno público. Claro, tem uma parte que é privada, né? Que é a parte de cima. A parte de baixo, onde fica a lagoa, tem as piscinas, né? Essa parte do lado do mar é o terreno que foi cedido. Sim, quando você faz um projeto desse, tem um adensamento, né? Porque você deve, com um prédio, com um espigão desse de 15 andares, você tem aí um aumento da população, porque não vai ser só hotel. Se hotel vai ser edifícios comerciais, residencial, empresarial e tal. Bom, então você imagina aí deve ter uma quantidade de pessoas que vão circular nessa área. E cria um paredão para toda aquela quadra que tem atrás, né? Paredão, o mar vai depois derrubar, né? Porque ali, com essa questão do aquecimento global, você tem uma pressão do oceano ali, comprovadamente já na Jatiuca. Como é que vai fazer? Ele vai engordar a areia, vai tirar a areia do mar? É esse o projeto? Tem uma Quer dizer, uma coisa... Tem uma ideia de fazer uma via, de pegar aquela via da curva da João Davino, continuar ela e conectar com a Cruz das Almas. E vai passar uma via ali. Para fazer uma via hoje ali, teria que ou passar por cima da lagoa, né? Ou você fazer um aterro. Então, a tendência é que seja feito um aterro, né? Então, existe sim essa possibilidade nos estudos, né? Que não pode ser divulgado na mídia, tá? Mas, né, no meio dos arquitetos... Sim, mas você começa a desconfiar quando a coisa não pode ser divulgada, quando não tem transparência, né? Você começa a ver que vão querer fazer um jeitinho para garantir o lucro, né? Muito nisso Em outros locais, aquilo... Por exemplo, essa Record, ela invadiu uma área pública aqui no Farol, na barreira aqui dessa região da Aristeu de Andrade, e ela, para não ser punida e pagar, ela está fazendo um boulevard na avenida. Quem passar lá no Farol vai ver isso, né? Eles estão fazendo um boulevard, aquilo ali é a Record que está fazendo, não é uma obra da prefeitura. É a ortogonerosa que chama. Pronto. Então, eles construíram um prédio e invadiram a barreira, que era uma área de contenção natural. Compensar, estão fazendo o boulevard. Eles iam pagar uma enorme multa depois. Engraçado que a prefeitura só vê isso depois que está construído, né? Isso é importante colocar, que a ortogonerosa é um instrumento dentro do Estatuto da Cidade, do plano diretor, que faz com que o empresário ele compense um dano. Tá? Sim. Só que está sendo utilizado de outra forma. Ou seja, eu vou intencionalmente causar o dano
e vou devolver, Depois vou fazer uma praça ali num lugar da cidade, entendeu? Então, assim, isso aí é muito perigoso. Que é uma coisa que foi jogado para a população ali da área da São Gonçalo, de repente como um pacote que né, vai melhorar, vai dar um outro, repaginar a área, mas teve esse sentido, né? Isso. Teve esse sentido. Quer dizer, essa é a preocupação que aconteça lá na região do Hotel Jatiuca, porque a construtora já tem essa fama. E ele vai querer compensar de alguma forma, né? Mas o dano vai ficar, né? Porque, assim, ali é a única lagoa, a última lagoa, Regis, de nosso litoral maceiense. Isso. Não existe outra. É o último resquício de lagoa que sobrou. Como é que você vai fazer não sei quantas torres ao lado? Agora a população tem que ficar de olho, né? Quem mora lá, já na Ponta Verde, porque não tem mais onde estacionar carro, não tem mais espaço urbano. Queriam tomar o Vera Arruda, né? Colocar... Eu estava lá, defendendo não. Exatamente, queriam colocar, né, vias ali em cima do Vera Arruda, outro absurdo. E aquilo ali era E ele está calado, né? Porque parece que ele está deixando passar as eleições, vir para o ano para depois... Mas o pessoal tá vigilante lá, viu? O pessoal da Astema, que é a Associação dos Moradores. Mas eu só acredito na mobilização da população, né? A sociedade civil é que tem que se E o mobilizar. professor Queiroz está lá, à frente disso, né? A Teca Nelma, né? Está acompanhando Tá também. acompanhando, Aliás, são poucos vereadores que a maioria tudo é da bancada de sustentação das obras megalomaníacas do prefeito. Viraram assessores do prefeito. Assessores. Não é esse o papel do vereador, não é esse. Então, esse é um registro importante da preocupação de que o vereador fiscal de todas essas questões. Esse era o debate que deveria estar numa comissão de planejamento urbano da cidade, né? De toda essa área. Exatamente. Chamando você, chamando a Faculdade de Arquitetura da UFAL. Trazer contribuições da sociedade civil, né? E assim, poucos são os vereadores que viu a questão do hospital, né? Os vereadores foram tentar ver. Foram impedidos, né? Impedido. Não, ele anunciou, na mídia ele colocou 200 leitos. O hotel tem... O hotel não. O hospital tem 70 leitos. E tem uma garagem lá grande para ser construída. Um outro prédio, uma coisa lá qualquer, não é? E o problema não é esse, é a questão das ações básicas de saúde. Você vai numa UPA dessa, um posto de saúde, não tem um raio-x de tórax. Você pedir, vai passar 3 meses. Você morre, entendeu? Inclusive, eu recebi até denúncias de pessoas, né, pelo WhatsApp, dizendo o seguinte, que tem uma ficha, tem um sistema eletrônico de atendimento, que o cara hoje é número 32, amanhã é número 1000. Ou seja, vão passando as pessoas na frente, né? Isso de atendimento, né? Atendimento. Então, assim, é meio que descontrolado. A questão do hospital, tem um problema urbano ali, porque está pegando um hospital que é privado e vai transformar ele num hospital público. Por ser público, você não pode se negar a receber pessoas que o cara está lá em União dos Palmares, chega a ter que ser atendido ali. Movimento. Então, aquilo ali aquela região, aquele bairro todo. Outro tumulto. Sim, porque você é aquela história. Eu compro a residência aqui, uma casa aqui, no outro dia tem uma boate, tem um bar, tem um lava-jato, e por aí vai, né? A terra de ninguém. Imagina aquela entrada ali, que é tudo estreita, aquelas ruas da gruta, né? Então, assim, você vai ter um hospital público, ambulância, chegando o carro e tal. Ou seja, teria que planejar a região para receber um hospital. Agora você vê a cabeça do prefeito. A lagoa cheia de esgoto, os peixes estão morrendo. O mandim, que é um peixe que ainda dá sustentação, que é aquele que... Esse peixe é um que eles colocam no sol e salvam. Sim. E mandam para o interior, ajuda na alimentação, é um produto mais barato e tal. E esse mandim, ele está nascendo, a quantidade de água é tão pouca na lagoa, por causa do assoreamento, que eles estão morrendo. Como eu conheço muito bem essa região, Verdade. entendeu? Que eu sou lá do Fernão Velho, então eu vejo os peixes estão morrendo. Sabe quem está se deliciando? Pode ver a população de garça que tem na lagoa. A quantidade imensa de garças que estão ali se alimentando. Elas não existiam ali na lagoa. Mas elas estão se alimentando do mandim. É o único peixe ainda que sobra para o pescador que está ali sem ter outra alternativa. A sururu, na região dos Flechais, não tem mais. Isso eu digo que eu visito os Flechais, eu estou ali... Acompanhando. Ali dava muito sururu. E não tem mais.
O incrível assim, dessa questão do planejamento é que nada é planejado, né? Aí voltando à história lá do Antares, 40 casas serão demolidas, a pessoa acorda, alguém bater na tua porta, ó, vai ser demolida a tua casa que vai passar uma via aqui. Então assim, não tem discussão de plano diretor, não tem discussão de mobilidade, portal da transparência não tem nada. Câmara fica omissa, né? Câmara de Vereadores, ninguém toma nenhuma ciência disso, e as coisas vão acontecendo, a população precisa reagir. E parabéns pela universidade, porque eu sempre digo, a universidade ainda é um centro que reage a essas questões. Parabéns ao curso de arquitetura por essa iniciativa de acompanhar. É papel disso. A universidade tem que sair do seu muro, né? A universidade é ensino, pesquisa e extensão. Então tem esse papel importante. Que eu não digo autoridades, são baixuridades, né? Tinha um amigo meu que se chamava assim, baixuridades, que esconde o que diz respeito à população, aos viventes, aos moradores, né? Parabéns, professor Dilson. Muito obrigado pela sua participação aqui no Pé do Ouvido. A gente precisa de muito pé de ouvido para esse povo acordar aí. Sempre à disposição. Obrigado. Eu agradeço.